Pergunta. Você me contou que a sua família toda, seus pais e sua irmã, eles saíram da igreja ainda no começo. Sim, todos. Continuou? Todos saíram, eu fiquei sozinha. O que te fez continuar na igreja passando por todas essas coisas? Gente, eu me pergunto isso. Então, eu aprendi depois que existe dentro da igreja um tripé de medo, vergonha e culpa. Na época que eu estava inserida lá dentro, eu não sabia disso, mas hoje eu reconheço que era tudo que eu tinha. Eu tinha medo de ser condenada, eu me sentia culpada por todos os erros que eu tinha cometido, até porque toda vez que eu cometia de novo, eles me jogavam nas costas dos erros do passado, porque isso está lá em Doutrina e Convênios e tal, né? Isso não está na Bíblia, mas isso está em Doutrina e Convênios. Numa das escrituras deles lá, escrituras. E eu tinha vergonha demais, eu queria provar para todo mundo que eu era uma pessoa decente, eu queria provar para a sociedade, sabe? Depois que meu marido foi embora, então, eu falava, não, ele está provando, as pessoas diziam, tá vendo, agora as coisas mudaram, agora a gente sabe que quem não prestava era ele, porque ele saiu do evangelho. Gente, ele não deixou de prestar porque ele saiu do evangelho, não, eu estou aqui para defender ele, tá? Ele foi muito corajoso de sair daquilo. Quem dera eu tivesse tido a coragem que ele teve na época que ele saiu. Ele saiu porque ele nunca foi ligado na igreja mesmo. Mas eles faziam um comparativo comigo que eu era a mais correta agora, que agora eles entendiam isso. Não estou falando só de liderança, Sandra. Eu estou falando de membros também. Agora as máscaras caíram. Ele que não prestava, e a gente te julgou a vida inteira. Eu falava, gente, não tem nada a ver isso aí. Ele escolheu sair. Eu ficava triste dele ter saído, porque eu era muito fanática, né? E eu queria estar sempre ali, eu queria continuar dando aulas, eu amava servir, mas eu caía. Agora eu vou entrar num outro porém. Por que eu caía? E eu só descobri isso agora há 2 anos. Porque uma das características do borderline é a facilidade em ter relacionamentos um após o outro. Porque o border se vê vazio, desconstruído. Eu preciso de uma outra pessoa para me sentir inteira. É uma coisa assim meio estranha de falar, mas é assim. Nós temos assim uma sensação de que não somos inteiros. Para sermos inteiros, para nos afirmarmos, precisamos de alguém. Então, toda vez que um relacionamento meu acabava, eu pulava logo para outro. Eu precisava de alguém para preencher o meu vazio. E, claro, isso acabava dando em sexo. O sexo era uma consequência. O sexo não era o que eu procurava. Tanto que depois eu falava para eles, não, a gente não tem relacionamento sexual. Mas você não caiu com ele uma vez? Caí, era o termo que eles usavam. Né? Então você é uma compulsiva por sexo. Não era compulsiva por sexo, era compulsiva por uma companhia. Eu precisava de alguém do meu lado para me reafirmar, para me sentir inteira. E aí é onde entra o despreparo dos líderes. Pronto, eu ia tocar nesse assunto. Continue. Fale aí do despreparo que os líderes da igreja, os bispos, nenhum recebe treinamento para lidar com pessoas, personalidades, ou até mesmo nível social diferente. Sim, tudo isso é colocado. Eu também fui julgada muito, porque eu era uma mulher que morava na favela, era uma negra favelada, entendeu? Do Rio de Janeiro, uma carioca brigona, explosiva, né? Porque, como eu já falei, o meu border é o explosivo. O implosivo se corta, né? Faz coisas para se prejudicar a si mesmo. O explosivo, que é o meu caso, acaba avançando nos outros, quebrando as coisas. Então, eu era aquela pessoa com aquela fama de brigona e tal. Os líderes, eles têm um preparo, eles fazem lá, eu não sei se é um curso, alguma coisa assim, mas para um lado eclesiástico, eu acho. Não tem preparo. Eu fui esposa não tem nem isso, eu né? fui esposa de presidente de Estado. Ai, não existe preparo. Nem isso. E colocam um manual, esse bendito manual, se vira, né? na mão dessas pessoas, e eles vão agir de acordo com a consciência, deles. Tá entendendo? Com a personalidade. Entendi. Junta tudo, aquele manual, com os princípios que a pessoa tem, entendeu? Sim. Com tudo que ele tiver, de bom e de ruim. Sabe o que eu vejo no tribunal da igreja em relação aos líderes? Eu comparo muito com o tribunal de fora. Você sabe que a justiça, quando ela aplica alguma lei, nem sempre aquela lei é moral.
mas ela é legal. Eu acho que você entende a diferença disso. Né? Entendo. Você pega um estuprador ali, por causa da lei, você tem que atenuar a pena dele. Isso aí é legal, isso está dentro da lei, mas isso é imoral. Você atenuar a pena de um estuprador, de um assassino, né? De um pedófilo. Então, eu vejo isso na igreja também, muitas coisas amorais e imorais, mas legais. Eles seguem à risca a lei, não importa se aquela pessoa vai sofrer, se a pessoa tem transtornos de personalidade, como eles jogavam na minha cara o tempo todo. Você é uma compulsiva por sexo. E eu chorando, gente, deixa eu falar, eu não tenho sexo com essa pessoa, eu caí com essa pessoa, mas a gente não faz mais nada. Ah, irmã, por favor, você não faz mais nada com ele? Eu estava jurando ali, eu estava dando a minha palavra, as lágrimas descendo, eu rasgando o meu coração, porque realmente, Sandra, não tinha mais. Eu dependia daquelas pessoas que estavam comigo para companhia. Eu vou usar um termo agora que é chato de usar, mas é para a pessoa que está assistindo, ou que vai assistir esse vídeo, no caso, entenda bem, era uma bengala. Hoje eu falo muito isso com meu marido, eu não quero que você seja uma bengala para mim, porque se chegar nesse ponto, já foi no passado, né? Hoje não mais, porque hoje eu estou medicada, hoje eu já tenho diagnóstico, mas antes de eu ter diagnóstico, eu achava assim, se ele for embora, imediatamente eu vou arrumar uma outra pessoa. E foi exatamente o que aconteceu no meu segundo casamento. 6 anos depois de eu me divorciar, eu conheci o meu marido atual, né? Nós estamos casados há 7 anos, estamos juntos há 8 anos. Eu estava afastada da igreja, mas eu tinha o testemunho. A igreja era tudo para mim. Então, quando ele me pediu em namoro, eu falei, primeiro quero te entregar uma coisa. Joguei assim em cima da mesa dele as 13 regras de fé. Eu falei, eu quero que você conheça aquilo que eu acredito. Aí ele leu, achou interessante, né? E falou, poxa, legal, você é de que igreja? Eu falei, eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. Ele começou a receber as palestras, quando a gente começou a namorar, e ele deixou claro para os missionários que ele estava conhecendo a igreja por minha causa, que ele não tinha nenhum tipo de interesse na igreja, porque ela deixou claro para mim que ela só namora comigo se eu for da igreja dela. Ele acabou se batizando. Com o tempo ele foi se adaptando lá. Ele nunca gostou muito, na verdade, mas aí sim, eu já estava totalmente transtornada do borderline, ainda não tinha diagnóstico, porque eu fui piorando com o tempo, com todas essas brutalidades que eu passei dentro da igreja e nos meus relacionamentos, com trocas, né, pessoas que me trocavam por outras, pessoas que terminavam comigo e eu me sentia totalmente desamparada e pulava para outra pessoa e tal, eu acabei ficando muito pior. Aí aconteceu o quê? Que eu pedi autorização ao meu marido para contar, tá? E ele deu, ele falou, conte tudo, abra o seu coração, não tem problema. O meu marido, hoje atual, ele tem, não diagnosticado, mas ele tem características, e as características foram dadas por psicólogos, mas não tem um diagnóstico no papel, no caso como eu tenho, de sociopatia. Então, o borderline é o extremo oposto do sociopata, o extremo oposto. O sociopata é totalmente razão, o border totalmente emoção. Então, aquilo deu um choque. Os nossos primeiros 3 anos de casamento foi um inferno mesmo, porque eu tinha crises terríveis de ciúme, eu voava nele, sabe? Eu voava mesmo no pescoço dele, eu quebrava coisas tipo assim de louça, ele vinha e me agredia mesmo, a situação ficou totalmente descontrolada. Ele não podia ver uma mulher na rua que ele cobiçava, uma mulher na televisão, num filme, entendeu? Num anúncio, amigas da igreja, e aquilo foi me descontrolando mais. Eu já estava mal, aquilo desencadeou um aumento tão grande na doença, que os psiquiatras não costumam chamar de doença, eles dizem que é o nosso jeito de ser, mas esse jeito de ser acaba trazendo para nós doenças. Depois eu falo sobre as doenças que eu adquiri por conta do borderline, tá? O border não é a doença, mas eu fiquei extremamente descontrolada. Então foram 3 anos nesse inferno. O que aconteceu? Nós nos separamos 10 vezes. 10, Sandra. Fiquei num ponto tão ruim que eu perdi a minha produtividade. Eu adquiri crise de pânico, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho TDAH, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E os meus transtornos de pânico me desencadeiam crises terríveis, que eu vou parar no hospital com a minha pressão a 20, a 18, sabe, parecendo que eu estou tendo um infarto ou um derrame e tal.
mas eu já aprendi a dominar, porque o border, ele é muito inteligente, tá? Eu não sei se você chegou a pesquisar e tal. Com todos os problemas que a gente tem, existe uma inteligência lá dentro, cravada, que a gente precisa aprender a botar para o lado de fora, e eu consegui aprender. Então, hoje eu consigo dominar até minhas crises de pânico já. Faço minha pressão baixar só com o meu raciocínio, porque eu não conseguia no passado. Então, eu estou muito controlada hoje, né? E aí, eu já estava aqui em Santa Catarina, porque aqui em Santa Catarina eu não sofri só preconceito por conta de eu ter vindo do Rio, né? Porque eles são europeus, né? Eles são muito preconceituosos. Eu sofri muito preconceito por causa da minha cor. Então, eu tive um bispo aqui que me comparava o tempo inteiro com meu marido. Ele desfazia de mim o tempo todo. Até eu comentei sobre esse bispo lá no Mormonismo Sem Censura, né? Que deu um monte de comentários embaixo, pessoas indignadas com esse bispo, porque ele falava coisas horríveis para mim, tipo, eu fiz reflexo no meu cabelo uma vez, né? Cortei assim curtinho, ele falou para mim, para o meu marido, aí, Elton, tá se tratando, né? Tá querendo chegar aos seus pés, um dia ela chega lá. E o meu marido era aquele tipo que eu via calado. E eu ficava indignada, e aquilo já dava briga, porque eu queria que ele me defendesse. E ele não me defendia. Então, aí teve vezes dele falar para mim assim, você tem que entender o seguinte, olha, seu marido é um homem branco, bonito, dos olhos verdes, você é uma mulher negra, comum, as mulheres vão olhar para ele, elas vão flertar com ele, você tem que entender. Porque, poxa vida, com tantas mulheres para ele casar, ele foi escolher se casar com você. É claro que hoje ele vai querer flertar com outras mulheres, tendo uma esposa como você. Na minha cara, Sandra, dentro do bispado. E eu não conseguia reagir a princípio, tá? Que depois eu virei o cão com esse homem. Então, ele falava isso. E teve uma vez que teve um churrasco para as moças, uma feijoada para as moças, e eu fui de calça jeans com uma blusa cor de abóbora e eu coloquei um colar que era de miçangas de madeira, um colar africano, né? Ele tinha aquela conotação africana, né? Ele segurou meu colar assim, ficou passando a mão nele, falando, não nega as raízes, né? Eu falei, não entendi, bispo. Ele falou assim, ué, seu apelido não é preta? Aqui, ó, você quer cordão de preto. Aí o Elton, pela primeira vez, falou, alto lá, bispo, é preta para mim. Esse é o apelido que eu dei para ela e só eu chamo ela assim, ninguém mais. Gente, eu virei para o lado naquela hora que meu corpo até arrepiou, só de lembrar. Porque foi a primeira vez que ele me defendeu. Ele falou, ninguém chama ela assim, só eu, é o meu apelido. Ele falou, vamos sair daqui, Pedro. E deixou ele lá. Foi a última vez que ele me ofendeu, mas ele não parou por aí. Ele continuou me perseguindo. Esse foi o único bispo na minha vida que eu não tive coragem de ir confessar o meu pecado. Esse homem é extremamente misógino, preconceituoso e racista. Só para você ter uma ideia, quando a gente se separava aqui, porque só teve uma vez que o Elton foi para o Rio, a gente se separou várias vezes aqui, ele ia morar em pensão, eu ficava em casa com as crianças. Ele ia lá levar compras para o Elton e para mim ele não trazia nada, eu uma mulher doente, não sabia ainda do diagnóstico, tá? Mas eu era adoecida, vivia na cama chorando, né, deprimida, minha depressão era uma depressão crônica, eu vivia jogada na cama mesmo, meus filhos crescendo, eu sendo ajudada pela igreja, os filhos mais velhos trabalhando, ajudando em casa, o Elton separado de mim, trabalhando e me ajudando, mesmo a gente separado, mas ele pegava compras para ajudar o Elton, ele protegia o Elton, entendeu? E o Elton trazia as compras para mim. Até que um belo dia ele chamou o Elton na casa dele querendo conversar com ele, era para isso. Era para contar para ele que ele tinha ido investigar a minha vida, agora ver se isso é papel de um bispo. Ele deu um chamado para o Elton fazendo toda sorte de coisa errada, flertando com tudo que era mulher e tal, e eu sofrendo, chorando, porque nós voltamos, Sandra, mas o casamento continuou um inferno. E nisso, o que aconteceu? Eu acabei descobrindo que ele sabia disso tudo, guardou na manga para usar contra mim, não me chamava para uma entrevista para eu me arrepender, ele podia dizer, Marcilene, olha, eu descobri que você fez tal coisa, eu estou esperando você vir me confessar, mas você não confessou, então vamos resolver isso? Não, ele não teve nenhum tipo de preocupação comigo, ele queria me punir fazendo eu me separar do Elton. Aí ele colocou o Elton num chamado altíssimo da estaca, e eu liguei para ele e falei, bispo, você sabe que o Elton não pode estar nesse chamado, o Elton tem pecados terríveis, há um adendo. Quando o Elton foi chamado para ser entrevistado, ele foi chamado só pelas agressões físicas, tá? Por conta dos problemas que ele tinha com pornografia, com flertes, com coisas que ele tinha, eles disseram, irmã, isso é coisa normal de homem.
nós só vamos julgá-lo pela agressão física. Acredita numa coisa dessa? Quer dizer, eu podia ser traída com ele cobiçando outras mulheres, eu me sentindo um lixo, ele só não podia me bater. Então, eles julgaram ele, deixaram ele lá alguns meses no tempo probatório, foi bem rapidinho. Depois veio perguntar para a gente se tinha acabado isso. Como já tinha acabado, ele voltou para o normal, ele botou ele num cargo de estaca. Aí a gente começou a discutir no telefone, eu e esse bispo, e ele falou, eu coloquei ele lá de propósito, sabe por quê? Porque eu sabia que você ia pipocar e ia me ligar com raiva. Ele fez de propósito, botou ele de propósito no chamado, e ele deixou isso claro para mim no telefone. E ele falou, e tem mais, eu quero que você vá embora daqui. Eu estou te expulsando da cidade, você e seus filhos. Se você não tiver dinheiro para ir embora, eu vou pagar, mas suma daqui. E eu totalmente fragilizada, separada do Elton. O que eu fiz, Sandra? Vendi meu carro, vendi minha casa, vendi meus móveis e voltei para o Rio de Janeiro. Não. E o Elton ficou aqui. Sim. Eu fiquei tão desesperada com a situação, porque ele falou também, ele deixou claro, você não vai ser mais bem vista aqui, você pensa que as pessoas já não vão ficar sabendo disso? Por isso que hoje eu conto mesmo todas as letras, eu não quero nem saber o que pensam de mim, porque eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa totalmente transformada, porque eu fui expulsa daqui por esse bispo. Claro, eu tinha o direito de ficar se eu quisesse, mas foi o que eu falei para os meus filhos, se eu ficar, eu não vou poder mais ir na igreja, porque ele já botou meu nome na lama, vou ter que ficar fora da igreja. Então, ouça o que eu fui sacrifício para continuar na igreja, eu fui embora, chegando lá, eu procurei o bispo de lá, que era um amigo meu, confessei tudo e fui desassociada da igreja de novo. Você acredita? Aí, um mês depois, o Elton, tu tá até muda, né? Tu não sabe nem mais o que dizer. É porque é o fim da picada. Não, sabe o que eu acho? Que é o seguinte, a gente, dentro de uma instituição religiosa como o mormonismo, por exemplo, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a gente vive um paradoxo. Que a gente vai para uma aula, aí a gente ouve sobre o amor de Cristo, sobre perdoar e amar o próximo, e o perdão, poder transformador. A caridade nunca falha. A caridade nunca falha. E que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo limpa dos nossos pecados. Tudo. Aí a gente, sabe, passa por esse tipo de conselho, com bispos despreparados. E é um paradoxo que você fica entre o bom e o ruim. Ao mesmo tempo que eles ensinam o amor à caridade, do outro lado, ele pega uma palmatória e bate aqui na tua mão. Exatamente. Claro que depende muito daquilo que você falou, da pessoa, né? Esse homem é um homem terrível, ele é terrível até em casa, com a família, com os filhos, é machista, ele é racista, né? Com os netos, com todo mundo. Mas, mesmo assim, sendo pessoas amorosas, elas são obrigadas a seguir o que está no manual, e o manual não é amoroso. Pois é, aí imagina, você acredita em tudo aquilo que é ensinado, naquela doutrina, que Joseph Smith viu Deus, viu Jesus Cristo, teve um novo livro, e você em tudo, tá? Mas você passa por esse tipo de coisa, e você não sente o amor das pessoas na sua vida. Exatamente. É que você fica até sem sentir o amor de Jesus Cristo na sua vida. Tanto que quando eu saí da igreja, durante alguns meses, eu pensei que eu ia ficar ateia. Eu quase virei ateia, quase, mas eu me conectei tanto com Deus que Ele mesmo me resgatou. Eu, graças a Ele, hoje confio nele, confio em Jesus Cristo, sou feliz por isso, sou batizada em outra igreja já, meu batismo foi no sábado, eu encontrei um lugar muito bom para ficar, um lugar que me acolheu, um lugar de pessoas que gostam de mim, onde eu gosto de estar, né? Então, eu sou uma nova criatura já. Né, os meus pecados, assim, eles foram sepultados nas águas no sábado passado. Eu estou muito feliz por isso. Eu sou medicada hoje, eu tive já o diagnóstico. Então, eu sou uma pessoa hoje feliz. Mas eu não posso deixar de contar todos esses absurdos. Você vê como é que pode um bispo ir atrás da vida de uma irmã para poder fazer inferno no casamento. A minha bênção e a minha sorte é que o Elton já sabia, porque eu acho que eu tinha que falar para ele. Ele era o meu marido, embora ele estivesse lá no Rio, ele tivesse ido embora, a única pessoa para quem eu achava que devia satisfação era para ele. E ele falou, eu já sabia disso tudo.
Ele falou, como assim? Quem te contou? Ele falou, ela me contou. E você voltou assim mesmo? Voltei. E voltamos e ficamos juntos, e ele curioso com isso. Mas fomos... Me conta sobre o teu diagnóstico e como isso mudou o teu relacionamento, o relacionamento de vocês no casamento. Mudou tudo, pro bem, né? Como é que foi? Como foi que chegou a essa conclusão do diagnóstico do borderline? O diagnóstico chegou porque eu piorei demais, então eu não saía do médico. Até que num dia, cheguei no posto de saúde uma vez, tendo uma crise que eu não sabia o que era uma crise de pânico, mas só fiquei sabendo muito tempo depois. Aí a médica que me atendeu, ela me passou um tranquilizante e me encaminhou para uma coisa chamada CAPS, que é um lugar onde trata pessoas com doenças psicológicas. E ela me encaminhou para o psicólogo e para o psiquiatra. Comecei a me tratar ali, e a psicóloga que me atendeu antes da psiquiatra perguntou assim para mim, ela falou, eu queria que você contasse a sua vida, e eu fui contando para ela. Ela falou assim, você nunca parou para pensar que você pode ser borderline? Porque ela falou assim, suas características são todas de borderline. Eu falei, me explica o que é isso. Ela falou, olha, você agride, você se descontrola, você é extremamente insegura, ciumenta, você tem medo de ficar sozinha, você tem vazio. E ela falou, você é uma pessoa feliz? Eu falei, não. Ela falou, anda tudo bem na sua família? Eu falei, sim, meu marido, filhos com saúde, tem comida em casa, tem emprego, tem tudo, temos carro, tudo. Temos uma vida tranquila, uma vida, claro, sacrificada, de muito trabalho, de muita luta, mas está tudo bem. Ela falou, mas você se sente feliz? Eu falei, não. Dentro de mim existe um buraco, é uma tristeza sem fim que ela não acaba. E naquele mesmo dia eu fui para a psiquiatra. Quando eu cheguei na psiquiatra, que ela leu tudo aquilo, ela falou, tá, você pode ainda ter dúvida, mas eu não tenho nenhuma. Eu falei, gente, mas como assim? A vida inteira eu ouvi que eu era bipolar. É fácil de confunde, mas eu vou ficar bem. É muito parecido, mas tem uma característica que faz você saber que não é. O bipolar oscila durante semanas. E, por exemplo, ele fica semanas na euforia, feliz, animado, ou meses até. Depois ele cai numa prostração também de semanas ou meses. O border não, querido. O border é no dia. A oscilação do nosso humor é no mesmo dia. Então, você levanta bem, daqui a 1 ou 2 horas você está chorando, sem saber nem porquê. Passa umas 2 ou 3 horas depois, você está toda alegre, dançando, botando uma música super feliz. Daqui a pouco você está furiosa, mas tudo é assim. É por gatilhos. O bipolar não precisa de gatilho, tá? Okay. O bipolar, ele entra na prostração e, ao mesmo tempo, na euforia, de acordo com o cérebro dele. É uma coisa assim mais, sabe, estabilizada, mais controlada. Aí o que aconteceu? Eu recebi o diagnóstico, certo? Aí eu comecei a me tratar. A partir daí eu comecei a tomar vários remédios. Até que eu cheguei nesses 3 que eu tomo hoje que estabilizaram. Eles disseram para mim, você vai continuar sentindo tudo, Marcilene. É a parte ruim que eu tenho que te dizer. Você vai continuar sentindo a tristeza, você vai continuar sentindo vontade de voar numa pessoa, de quebrar as coisas, mas você vai ter autocontrole. Era o que eu queria, Sandra. Então, hoje eu continuo sentindo tudo, mas eu controlo os meus impulsos, porque o borderline é extremamente impulsivo. Impulsivo pelos gatilhos. Se alguém fizer alguma coisa que me deixe com raiva, eu vou querer voar naquela pessoa. Mas é esganar mesmo. Tudo muito extremo, tudo muito intenso. Isso eu estava vendo, essa característica da intensidade, tanto de muito gostar muito, como de... a gente ama e odeia, e no mesmo dia, e as mesmas pessoas. Às vezes as mesmas pessoas, né? Exato. Sim, as mesmas pessoas. Tanto que eu falo para o meu marido sempre, eu amo você e odeio você. As únicas pessoas, engraçado, o psiquiatra me perguntou, você agride seus filhos? Eu falei, não. Os meus filhos, eles foram protegidos por Deus a vida inteira. O meu relacionamento com os meus filhos é muito bom. Mas o meu problema é com relacionamento amoroso e também com pessoas de fora. Quando eu encontrei os remédios certos para mim, eu comecei a ficar totalmente diferente. Outra coisa que me deixou muito bem, a saída da igreja. Meu casamento começou a melhorar porque depois que eu saí da igreja e passou toda aquela fase terrível do sofrimento, da dor, de você amargurar, ou ter sido enganado, ter sido feito de idiota, né? ter jogado seu dinheiro fora, sua vida, seus anos. Poxa, eu entrei na igreja com 10 anos, eu saí da igreja com 46 anos.
foi a minha vida inteira ali dentro naquela enganação. Depois que isso passou, que eu comecei a me sentir livre, que eu posso colocar um short no meio da perna, porque eu sou uma mulher de 47 anos, eu não quero mostrar meu corpo, mas eu posso usar uma roupa mais à vontade, sim, e nem por isso eu vou estar sendo uma mulher vulgar. Depois que eu voltei a tomar com toda a alegria do mundo o meu café, que eu amava tanto quando eu era criança, que eu fui obrigada a deixar de tomar. Depois que eu comecei a ver a vida com leveza, né, com alegria. Depois que eu descobri que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados e que a gente não precisa trabalhar feito um cachorro, feito um burro de carga, igual a gente trabalha naquela igreja, sem valor nenhum, todo mundo desfazendo do que a gente faz. Todas essas coisas foram me melhorando também, não foi só remédio, não foi só psiquiatra. Eu fui começando a me ver como uma mulher mais bonita, fui começando a gostar mais de mim, ainda não estou nem perto do que eu quero. Eu quero realmente olhar para mim e me amar como um todo, porque durante muitos anos eu me esfregava feito uma louca para ver se eu arrancava a minha carne, para tirar a minha cor. Eu procurava na internet injeções e coisas que pudessem fazer eu me tornar branca. Isso era tão sério para mim que eu cheguei... Uma das coisas que me deixou muito triste quando eu saí da igreja, sabe o que foi? Foi ter a consciência que, como tudo ensinado lá é falácia, eu ia morrer e ia continuar negra. Eu não ia ficar branca depois de morrer. Porque é o que eles ensinam, não é? Que quando você vai para o reino celestial, e era o que eu perseguia, o reino celestial, eu ia me tornar clara, bela e formosa. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei para o Elton, então eu vou continuar preta, eu vou continuar dessa cor. Ele falou, vai, preta, você vai. E eu chorava igual uma criança, porque aquilo ali para mim foi terrível. Foi terrível também desconstruir que a gente não vai ser uma família eterna com marido e filhos. A Bíblia é clara em Mateus e em Lucas, ninguém se casará nem se dará em casamento. Serão todos irmãos, viverão como filhos de Deus. Não vai se tornar um Deus, tá? Que não vai se tornar um Deus, que não vai criar mundo sem... Não, tornar Deus nem pensar, isso é a pior das heresias. A pior das heresias que eu posso julgar para você dentro dessa igreja é a petulância de dizer que nós vamos ser como Deus. Deus é um só, ele é único, ninguém nunca será Deus. Ninguém nunca terá os privilégios que ele tem. Tampouco ele nunca foi um ser como nós somos, um Deus progressista, um Deus que foi homem no passado. Deus é sem princípio, sem meio e sem fim, ele é eterno para todos os lados, para todas as extremidades, e eles enfiaram na nossa cabeça que ele já foi como nós e nós vamos ser como ele. Isso é uma blasfêmia, uma heresia das piores que eu já ouvi na minha vida. Então, quando eu comecei a ter essa consciência, aí o ateísmo, né? Porque eu fiquei muito magoada com Deus no início, eu falei, não, esse Deus polígamo, esse Deus machista, esse Deus racista que não gosta de preto, como é que ele escurecia a pele de uma pessoa para poder fazer com que ela se tornasse amaldiçoada, esse sendo o castigo? Então, eu sou uma amaldiçoada? Aí eu conversando com algumas pessoas que tiveram muita paciência e muito carinho comigo, em especial uma irmã minha irmã mesmo, né? Falou, Márcia, entende uma coisa, o Deus que você tem ódio é o Deus mórmon, não é o Deus todo-poderoso da Bíblia. Estude as Escrituras agora e se reconecte. E eu encontrei esse Deus, sabe? Eu encontrei esse ser maravilhoso que muitas vezes é questionado por causa do Velho Testamento e tal, né? Tem todo isso. E olha só, eu quero deixar bem claro que eu respeito muito quem virou agnóstico quando saiu da igreja, quem virou ateu quando saiu da igreja, quem virou espírita quando saiu da igreja. Eu respeito todas essas pessoas, porque, ao contrário do que é ensinado lá dentro que existe empatia, não existe, não. Eu encontrei empatia aqui fora. E eu virei uma pessoa com muito mais empatia agora que eu não sou mais membro dessa igreja do que quando eu era membro, porque eu era intolerante. Então, o que acontece? Acontece que depois de todas essas pequenas coisinhas que foram acontecendo depois da minha grande crise de fé, eu fui melhorando. Então, hoje eu ainda sou ciumenta? Sou, mas bem menos. Culpa. Hoje eu me sinto ainda não adequada perante as pessoas? Ainda me sinto, mas muito, muito menos. Eu já consigo ficar perto de mulheres louras, consigo estar em locais onde elas estejam, consigo tirar foto do lado delas. Tudo foi mudando. E o medo de ser punida por Deus, o medo de... Não tenho mais isso, não existe isso mais. Eu penso assim, para sermos salvos, para voltarmos a morar com Deus, eu acredito que se nós acreditarmos no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né, no sacrifício dele, na morte dele na cruz, em tudo que ele passou no Getsemane,
formos batizados, nós seremos salvos. Nós moraremos com Deus, e é só isso. As obras, elas vêm como um resultado do amor que a gente tem por Deus. A gente vai fazer tudo porque a gente tem amor por Ele, não é um requisito para ser salvo. Porque na igreja ensina o quê? Seremos salvos pela graça depois de tudo que pudermos fazer. Isso é uma outra heresia. Isso é deixar de dar valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele não morreu lá à toa. Ele não ficou pregado lá naquela cruz à toa. Ele morreu por todos nós, não só pelos mormons. Esse exclusivismo dessa seita de achar que só eles vão ser salvos, claro, isso existe em outras seitas também, mas quem está enfiado no mormonismo acha que é só lá na igreja que fala isso, tá? Porque quem está lá no fanatismo está acreditando o quê? Que aquela ali é a única igreja que fala, mas outras denominações também falam isso, né? Esse exclusivismo não existe. Deus é pai de todo mundo, ele ama todos os filhos dele e ele quer todos de volta. É inadmissível que um lugar entenda que só os membros daquela igreja vão morar com Deus. Eu me lembro até que quando eu descobri tudo da igreja, e eu fiquei desesperadíssima, mas desesperadíssima, eu agarrava a foto de Joseph, abraçava assim, falava com ele como se ele tivesse me ouvindo. Não, você não foi um pedófilo, isso é mentira. Isso que estão falando de você, que você foi um estelionatário, que você foi um trapaceiro, que você mentiu, que você foi assassinado porque você praticou poligamia, poliandria e tantas outras coisas, isso é mentira. Eu fiquei desesperada. Eu me lembro, eu estava querendo achar, dentro da dissonância cognitiva, alguma coisa que me provasse que aquilo tudo que eu estava vendo ali era mentira. Mas eu continuei por 3 anos estudando. Eu estudei de 2016 até 2019, dentro da igreja. Eu penso assim, Sandra, sinceramente, eu já fui um deles. Eu já critiquei, eu já pensei mal das pessoas, eu já julguei, eu já até condenei. Então, hoje, o que eu tenho que ter? Misericórdia e empatia com essas pessoas, esperar até que os olhos deles se abram. Eu preciso encerrar a entrevista. Ai, meu pai, mas tá bom, eu espero ter ajudado. Com certeza. Marcilene, você quer falar mais alguma coisa? Tipo, considerações finais. Quer falar alguma coisa? Alguma coisa que você acha que ainda é importante, precisa ser falado? Quero primeiro agradecer e dizer para você que foi uma honra, né? Poder abrir aqui o meu coração, me rasgar, né? Sem nenhum medo de críticas ou de... eu não me importo. Muita vulnerabilidade agora, né? Assim, sou totalmente livre mesmo, eu sou outra pessoa, eu não tenho nenhum peso do meu passado, eu não tenho nenhuma tristeza, eu vivi o que eu tinha que viver e hoje eu quero viver para frente. E agradecer, claro, a você e ao Marcelo também, mesmo ele não estando aqui, pela oportunidade de estar no canal de vocês, que é um canal que eu amo demais, eu e meu marido, a gente assiste direto. E deixar claro uma única coisa. É verdade, embora eles não aceitem, embora no momento ainda não consigam, né, ainda não estejam preparados, mas é verdade. E dizer do fundo do meu coração que eu sinto muito. Eu sinto muito pela dor, eu sinto muito pela tristeza, que alguns ainda vão sentir quando sair. Eu sinto muito mesmo pela forma desonesta como essa igreja vem levando a história dela. Poderia ser uma história honesta, poderiam já ter aberto tudo o que aconteceu ali em relação a Joseph, em relação a Brigham Young, em relação ao livro de Mormon. Então, é triste para mim hoje ver que eles continuam ainda, embora às vezes jogando uma coisinha aqui, outra ali, né? Continuam enganando aquelas pessoas que estão lá dentro com boa fé, achando que estão realmente no caminho certo. É isso que eu tenho para dizer. E agradecer. Muito obrigada. Foi um privilégio. O privilégio foi meu. Uma alegria conversar com você. Obrigada por você ter se disponibilizado, contar a tua história aqui, você ter aberto o seu coração, né? Como você falou, rasgando aqui o meu coração. Eu acho que é. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o borderline foi através de você. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E como é uma pessoa com um transtorno como o seu, como que vive uma pessoa dentro dessa da igreja? Vai ser assim para todos eles? Provavelmente não, porque depende do bispo, depende da liderança, a pessoa vai da comunidade. Mas a doença tem características que o regime, o sistema da igreja acaba destruindo, mesmo que o bispo seja bom.
porque eles são obrigados a seguir o manual. Eles não podem muito, eles são obrigados a seguir os termos da igreja, então acaba destruindo. Por isso eu quero te agradecer de novo, mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Contar sua história aqui pra gente. Eu acho que sim, muita gente vai se beneficiar com ela. É a sua história, é a minha história. E a gente quer validar, a gente quer validar a sua história. De dor, de tudo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. De nada, querida. Um grande beijo para você. A todos. Tchau, querida. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, lembre-se de dar o joinha e se inscrever no canal. Também compartilhe com seus amigos.